Abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 10. Hoje nós vamos falar sobre uma situação muito interessante, que é o amadurecimento. A questão é amadurecer ou apodrecer? Pergunta para o seu irmão. Ou nós amadurecemos ou apodrecemos. Deus quer que nós amadurecemos. Amém? A questão é, alguns preferem apodrecer. Alguns, qual é o fruto que apodrece no pé? É aquele que não aceita aquilo que é natural. O sol, o vento, as águas. Então, quando ele não amadurece, ele apodrece. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, diga amém. Amém. Aleluia, nós somos chamados pela graça de Deus à eterna glória. Depois de havermos, ou seja, vamos receber a eterna glória, a glória de Deus, tanto na terra, como a palavra do Senhor diz que nossa vida é de glória em glória, como a vereda do justo, que vai de glória em glória, e vamos ter também a glória eterna, depois de havermos padecido um pouco, diga, padecer um pouco. Ele mesmo, ou seja, o próprio Deus, vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Diga comigo, aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Antes que você se assente, eu gostaria que você explicasse do jeito que você entende esses fundamentos que vêm da parte de Deus, o aperfeiçoamento, a confirmação, a fortificação e o estabelecimento. Esses 4 fundamentos, obras, operações, assim como você queira dizer. Explique para o seu irmão essas 4 obras que Deus tem a fazer na vida do cristão, depois de chamá-lo, de dar a ele a esperança da eterna glória, e de ele mesmo, o próprio Deus, vai trabalhar na vida do cristão para trazer nele o aperfeiçoamento, para trazer nele a confirmação, para trazer nele a fortificação e o estabelecimento. Ou seja, o próprio Deus fará o homem perfeito. O próprio Deus irá confirmá-lo, dando a ele firmeza, confirmá-lo como abençoado, como salvo, como protegido, como liberto, fortificado, ou seja, fazendo-o forte e, por fim, estabelecendo, dando a ele o domínio sobre situações. Eu gostaria que você, antes de se assentar, dissesse para o seu irmão quem foi que escreveu isso. Quem foi que escreveu isso? Pode se assentar. Quem escreveu esse texto? Quem foi? Pedro. O homem que fala sobre firmeza, sobre confirmações, sobre força, sobre estabelecimento. O homem que fala sobre a obra de Deus no coração humano, uma obra de transformação, uma obra de regeneração. Todos nós, quando chegamos a Cristo, trouxemos junto conosco muitas situações e muita herança lá de trás, lá de fora, lá do mundo, lá da família, lá de lá. E aí, quando nós aceitamos a Cristo, é feito um acordo para que nós recebamos da parte de Deus essa obra aqui de aperfeiçoamento, de confirmação, de fortificação e de estabelecimento. Então quem melhor do que quem escreveu isso para nos explicar o que é essa questão de aperfeiçoamento, confirmação e fortificação? Você sabe quem foi Pedro? Quem é que foi Pedro? Pedro foi um homem muito abençoado. Pedro foi um homem que soube amar o Senhor Jesus como ninguém. Mas Pedro também foi um homem que não podia, diante do Senhor, esconder os seus defeitos. Diferente de alguns de nós. Pedro não conseguia esconder quem ele era. Diante do Senhor, a naturalidade, a veracidade de Pedro
Você nunca viu o Senhor condenando Pedro, como condenava os hipócritas quando o chamavam de raça de víboras. Deus sempre exortava Pedro sobre seus erros, seus delírios, suas mazelas, mas nunca trazia palavras de condenação a Pedro. Sempre exortação, sendo ela às vezes mais leves ou às vezes mais pesada, porque Pedro era muito transparente. Uma das coisas que o reino dos céus exige para que nós possamos relacionar com o reino dos céus é que nós sejamos transparentes. É que nós não procuremos esconder nada de Deus, mas que tudo fique aberto, que tudo fique numa situação despojada e livre. O homem que diz que Deus é aquele que, por meio de sua graça, por meio de sua obra, ele vem confirmar, estabelecer, fortificar, esse mesmo homem recebeu essa obra em si. E é por isso que ele afirma que esse Deus opera esta obra no homem, dando ao homem força, estabelecimento, confirmação, fazendo da vida dele uma fortaleza. Eu quero que você vá comigo em Mateus capítulo 16, fique aberto aí em Pedro. Este homem que disse sobre as obras de Deus, um dia, manifesta uma ignorância medonha. Mateus capítulo 16. Você sabe que a ignorância é amiga íntima. Mateus capítulo 16, versículo 21. A ignorância é amiga íntima de quem? Escutei bem longe e correto. Quem que é? Soberba. Todo soberbo é ignorante, todo ignorante é soberbo. Essas duas coisas é impossível não andar juntas. Todo humilde é sábio ou está a caminho da sabedoria, e todo aquele que é sábio vai buscar, obviamente, a humildade. Mas toda pessoa soberba, ela é ignorante. O que é o ignorante? O ignorante é aquele que tem falta de conhecimento. Ele não consegue olhar as coisas de um ângulo geral. Ele vê as coisas de um ângulo único. Jamais você pode olhar para algo ou para alguém ou para uma situação de um ângulo único. Todas as vezes, antes de você sofrer alguma concepção ou falar algo, você tem que ter um ângulo geral, para que você comente ou fale, ou se explique, ou se exponha. Um dia Jesus fala para Pedro, para os seus discípulos, sobre a morte dele, sobre como ele iria morrer, sobre o sacrifício, sobre a necessidade dele ser morto. Vamos ver em Mateus 16, 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Jesus começa a explanar e a falar sobre as Escrituras. Nada que um bom judeu não soubesse, nada que um bom judeu não pudesse aliar o conhecimento que estava recebendo com aquilo que já tinha lido nas Escrituras. Mas sabe o que acontece? Um pouquinho acima ele recebeu um elogio. Diga comigo, elogio. Quando o cristão, ele começa a achar que pode, achar que está dentro, que está acertando todas, que está bem na fita, mesmo que ele não seja ignorante, mesmo que ele tenha conhecimento de causa, parece que dá um blackout nele. Ele fica como que ignorante. Ele age como um, ele pensa como um, ele sofre um surto e a síndrome do elogio. Um pouquinho acima, Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, não tu revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está dos céus. Ou seja, ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, naquele momento, ele ficou tão feliz, tão envaidecido, que quando Jesus começa a expor que precisava ir para Jerusalém, padecer na mão dos sacerdotes, dos escribas e morrer, ele sabia que tudo aquilo ia acontecer. O judeu, ele tinha toda a interação com o Antigo Testamento, só que por um momento ele saiu de si, ele perdeu o conhecimento. E eu quero aproveitar
esse momento em que você entende isso para dizer uma coisa para você. Cuidado com as vaidades, cuidado com as coisas que dizem coisas para você que não são verdadeiras, cuidado com aquilo que você sente, cuidado quando coisas se levantam dentro de você, como posse, como vaidade de ter ou de ser. Nesse momento, a vaidade cobre o conhecimento e você começa a agir como um tolo. É assim que o diabo consegue ludibriar muitas pessoas. É assim que Satanás consegue fazer com que muitas pessoas que vivem aos pés de Jesus, que comem à mesa do Senhor, cometam erros fatídicos em sua vida. Muito cuidado com aquela sensação correto, certo, inabalável, cheio de si. Eu estou certo, eu estou bem, olha como a minha vida está boa. Eu faço uma oração todos os dias para Deus, e eu digo assim: Deus, o dia que eu não for capaz de sentir a minha miséria, me leve até ela. O dia que você não for capaz de chorar pela sua miséria, reconhecendo sua nulidade, reconhecendo que você não é nada sem Deus, deixa o Senhor te levar até ela. Por meio de uma situação, por meio de um problema, por meio de uma doença, seja o que for, você não pode se esquecer que você não é nada sem Deus. E que tudo aquilo que te cerca, e tudo aquilo que está sobre você, é pela eterna graça de Deus, é pela misericórdia, porque Deus é bom e nós não somos nada. Deus é bom e Ele opera em nós uma obra de aperfeiçoamento, por meio de não nos adequarmos à ignorância que há em nós. Nós nascemos na ignorância, crescemos na ignorância, mas quando aceitamos a Cristo, temos que sair da ignorância, unindo situação com a palavra. Olhe para o seu irmão e diga assim: a sabedoria é a capacidade de unir, de adequar, de discernir situação com a palavra. A ignorância é a incapacidade de fazer isso. Então o que eu e você temos que entender, que o conhecimento e a sabedoria é aquilo que Paulo diz em Coríntios: o espiritual discerne bem tudo. Ele consegue comparar as coisas espirituais com as espirituais. Você está passando por uma situação, seja ela qual for, e você consegue fazer uma ponte e um paralelo dessa situação com a palavra. Você consegue identificar-se, você consegue olhar-se sem nenhum interesse, sem nenhuma puxação para o seu lado, sem nenhum desvio, sem nenhum julgamento errôneo. Você olha a situação e olha a palavra e adequa as duas. Isso é conhecimento. O contrário disso é ignorância. E aí o que acontece? Acontece que quando o crente, ele não consegue olhar para a situação, e ele não consegue acoplar isso à palavra, provavelmente ele se sente injustiçado, provavelmente ele se sente à mercê, e ele começa às vezes a se levantar, se posicionar erroneamente, em momento errado, em hora errada, do jeito errado. E aí, meu irmão, o diabo gosta. Pedro escuta Jesus falando sobre sua morte, e ele, como um bom judeu, sabia, de trás para frente, tudo. Só que a vaidade dele estava tão em alta, que ele falou como ignorante. Ele olhou e disse assim, versículo 22, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: oh meu Deus, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Meu Deus, mas foi para isso que ele veio. Foi para isso que ele veio. Isaías capítulo 53, se Pedro realmente sabia e sabia que Jesus era o Filho de Deus, pronto, Jesus disse: então eu posso abrir para vocês as escrituras e dizer aquilo que está escrito sobre mim, foi para isso que eu vim. Mas ele olhou e disse assim: não, de jeito nenhum vai te acontecer isso. Olha, mas espera um pouquinho, você diz acima que eu sou o Cristo, todo judeu sabe que o Cristo viria para verter os pecados, para derramar o seu sangue e apagar os pecados da humanidade. E aí como é que faz? O que faz com Isaías 53, o que faz com Zacarias, o que faz com os outros profetas? Vaidade e ignorância são duas coisas que não se separam.
Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Esse era o Pedro. O Pedro que pendeu para a ignorância, o Pedro que não compreendia as coisas de Deus, o Pedro que só compreendia as coisas dos homens, o Pedro que não conseguia olhar para uma situação e unir a palavra. Por exemplo, você está passando por um deserto, por uma provação, por uma situação, e você consegue olhar para a palavra e discernir o que a palavra ordena que você faça. Bom, eu estou sendo humilhado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me levantar? Não, eu tenho que aceitar a humilhação, porque os humilhados são exaltados. Eu estou sendo provado, o que é que eu tenho que fazer? Então, o que a sabedoria nos indica? A unir situação com a palavra, para que possamos passar pela prova aprovados. Agora eu quero te apresentar o novo Pedro. Quer conhecer? Pedro conseguiu. A questão é se nós estamos conseguindo sair da ignorância e chegar ao conhecimento. Essa é a questão. Você vai olhar dois homens totalmente diferentes. Vá comigo em 1 Pedro 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 10. Olha o que ele fala. 1 Pedro 1, 10. Da qual salvação, vou esperar você achar. Inquiriram e trataram cuidadosamente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada. O que ele estava falando aqui? Do conhecimento que ele tinha, de todas as falas e profecias que foram dadas pelos profetas sobre Jesus Cristo. Ele diz assim: diligentemente os profetas falaram com muito cuidado sobre essa graça que nos foi dada, versículo 11, indagando, que tempo, os profetas ficavam indagando, que tempo ou que ocasião, versículo 11, de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando, o sofrimento, diga glória a Deus. Não, eu quero que você leia isso aí, que você fala, oh, aleluia, olha a transformação de um homem. O mesmo homem que Mateus diz, de jeito nenhum o senhor vai sofrer. Agora você vê o novo Pedro dizendo, os profetas falavam do sofrimento que ele ia passar. Da ignorância para o conhecimento. Será que nós temos tido condições de passar dessa dispensação ignorante, onde não conseguimos compreender as coisas de Deus, onde não conseguimos entender os propósitos de Deus? Se não entendemos, pelo menos fiquemos de boca fechada. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, se passa por esperto. Então a situação é, você olha em Mateus um Pedro, que conhecendo todo o judaísmo, sabia de todo o sofrimento que o Filho do Homem passaria. Mas um homem que pela vaidade comportou-se como ignorante. Agora você vê um Pedro que diz, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhe havia de seguir. Diga glória a Deus. O mesmo Pedro, é o mesmo Pedro? Não, não é o mesmo Pedro. É um Pedro que aceitou mudar, que aceitou crescer, que reconheceu suas falhas, que reconheceu sua debilidade, que reconheceu sua nulidade. É um Pedro que entendeu que por mais que ele andasse com Cristo 3 anos e meio, que ele ainda não era convertido. É um Pedro que pôde entender a sua situação. E então, em sua sobriedade, ele pôde recobrar a sua consciência e assim dar ocasião a um estado de sabedoria e de conhecimento. Quando você se esvazia de si,
Quando você e eu, quando nós reconhecemos que nós precisamos aprender todos os dias, nenhum de nós somos terminados, todos nós somos inacabados. Nenhum de nós sabemos nada, não posso nem dizer tudo, nós não sabemos nada. Todos os dias nós temos que estar diante do Senhor, dizendo: Senhor, me ensine a viver, me ensine a praticar a Tua palavra. Quando você ouve a palavra, o seu coração se abre e você diz: Senhor, me ensine a Tua palavra, me ensine a me adequar ao Teu Evangelho, para que eu não perca a minha alma. Me ensine a ser uma testemunha viva, no caso de agora. Senhor, me livre da ignorância, para que eu possa ter conhecimento, Pai, para que eu possa entender de coisas que não são concernentes aos homens, mas são concernentes ao Senhor, porque eu não sou mais um ser humano comum, eu sou um ser espiritual. O que acontece com um cristão que não entende as coisas de Deus e só dos homens? Acontece que ele vive recalcitrando contra os aguilhões de Deus. Deus manda andar, ele para. Deus manda parar, ele anda. Deus manda ele se humilhar, ele se exalta. Deus manda ele se levantar, ele se humilha. Por quê? Porque ele não conhece Deus. Ele não conhece as ordenanças de Deus. Ele não consegue andar. A Bíblia diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Se eu não tenho conhecimento de Deus, eu não vou conseguir dar a Ele no momento em que Ele espera que eu frutifique a frutificação necessária. Então não vai dar acordo, não vai dar liga, não vai dar certo. Aquele Pedro que você viu em Mateus não é o mesmo Pedro que escreve a epístola, dizendo que os profetas indagavam de quando é que o Espírito de Cristo viria fazer acontecer, onde Cristo sofreria para pagar pelos nossos pecados. Cuidado com a vaidade. Cuidado quando você se sente. Cuidado quando você teve um mau fundamento. Eu sempre digo que o fundamento do cristão é importantíssimo. O cristão tem que ter um fundamento, tem que ter uma raiz de reconhecimento que Deus é tudo na vida dele e que para respirar ele precisa de Deus, para comer, para beber, para dormir, para tudo ele precisa de Deus. É Deus, Deus, Deus e Deus. Essa é a situação. Então a vaidade que havia em Pedro impede que ele conheça as coisas de Deus. Então, dando brecha a Satanás. Quero falar agora em Lucas capítulo 22, sobre o engano. Lucas capítulo 22. Você conhece esse texto, mas vamos lê-los novamente. Versículo 21, Lucas 22, 21 ao 34. Jesus, na hora da ceia, olha para Pedro e fala sobre uma situação espiritual, que ele estava correndo risco e perigo. Às vezes nós estamos andando, trabalhando, vivendo, nós não sabemos dos riscos que nós estamos correndo. Você acha que aquele que apostatou, um ano antes, achava que ia apostatar? Não. Você acha que aquele que desviou, um ano, 6 meses antes, ele achava que ele ia desviar-se? Você acha que aquele que adulterou, 1 ano, 2 anos antes, ele programava, ele dizia: um dia eu vou adulterar, eu vou ofender a Cristo, eu vou quase perder a minha família? Não. Mas o que acontece? Acontece que nós, como filhos de Deus, nós não programamos pecado. Não. Mas também não nos programamos para não pecar. Eu não programo pecado, você não programa pecado, nenhum de nós programamos falhar. Ou será que existe algum masoquista em nosso meio? Alguém que torce contra si mesmo? É claro que não, obviamente que não. Só que ao mesmo tempo onde nós não programamos falhar, nem pecar, nem ofender a Deus, nem colocar a nossa família ou a nossa vida numa situação perigosa, nós não nos programamos para não fazermos. E se nós não nos programamos para não fazermos, Satanás irá nos programar para fazermos. Essa é a situação. Então o que acontece com Pedro? Pedro não tinha programação, plano, esquema, vontade, desejo, inclinação nenhuma para fazer aquilo que Cristo disse que ele ia fazer. Maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito o homem que confia em si mesmo. Paulo diz: aquele que está de pé,
Cuidado para que você não caia. Todos nós. Por isso que eu sempre digo que eu acho um absurdo quando um crente aponta o dedo para o outro. Por quê? Porque isso é no mínimo, por baixo, farisaísmo. Porque se Deus fosse rebobinar a tua fita, escancarar você estava perdido. Nenhum de nós temos licença para apontarmos, para acusarmos ou para deliberarmos julgamento sobre nada. Só há um juiz. E ainda por enquanto ele é advogado. Ele ainda nem exerce o juízo. Então nenhum de nós podemos apontar, acusar. O que cabe a nós é o amor e o perdão. Quando Jesus fala para Pedro sobre os planos que Satanás tinha para ele, e depois fala daquilo que Pedro faria, Pedro se surpreende, porque naquele momento não era o que ele sentia, não era o que ele pensava, não é o que ele queria. E assim às vezes somos nós. Quando somos avisados pela palavra, quando somos corrigidos, quando somos redarguidos pela palavra, para que não caiamos em laços, engodos, nem no engano. A Bíblia diz em Lucas 22, 31, disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Chamou ele de desconvertido, chamou ele de presa do diabo. Satanás pediu você, ele quer você. Queridinho de Satanás, desconvertido, sem fé, e assim por diante. Aí ele ficou muito assim. O que é isso? Espera um pouquinho, eu sou o rapaz do monte, sou um dos Montes Santos. Ele diz lá na epístola dele, quando nós estávamos no Monte Santo, recebemos a confirmação. O senhor está esquecendo que eu sou um dos Montes Santos? Sou de oração ali, ó. Pedro não se conhecia, como você não se conhece, como eu não me conheço. Quem te conhece é ele. Só ele te conhece, só ele me conhece. Ele sabe de uma palavra antes mesmo que você diga. Antes mesmo que eu diga. Ele te conhece, só ele é poderoso para te guardar de todo tropeço. Não se engane com você mesmo. Você não é tão santo quanto acha, você não é tão justo quanto acha, você não é tão honesto quanto você acha, você não é tão prudente, nem tão sábio, nem tão pacífico, nem tão amoroso, nem tão gentil, nem tão amigo, nem tão fiel. Todas essas características e atributos é pela graça e é pela misericórdia dele. É ele em você. E na hora que a tentação vier, como diz a palavra em Crônicas, que Deus afastou-se um tanto de Ezequias para que ele fosse provado. Se Deus se afastar um tanto de nós e retirar os atributos sagrados que ele tem posto em nós, nós caímos em todos os males que pregamos contra. É a graça e a misericórdia de Deus que nos supre. Então enganoso é o coração do homem. Você não é, você tem de Deus. Você não é, você tem Deus, e é por isso que você manifesta. Nada é seu, por si mesmo você não conseguia frutificar. Jesus diz em João capítulo 15, que o ramo fora dele não frutifica, só frutifica se está ligado a ele, a videira verdadeira, porque sem mim, eu não posso, você não pode, nós não podemos nada. Tudo é por conta dele. Pedro se esquece disso. Pedro age e começa a confiar em si mesmo. Se o próprio Cristo estava dizendo que Satanás havia se levantado contra ele para poder capturá-lo, ele olha para Jesus e diz assim no versículo de número 33, eu estou pronto. Eu não. Eu nunca vou roubar, nunca vou matar, eu nunca vou prostituir, eu nunca vou adulterar, não, eu confio em mim mesmo, eu confio em mim. Eu estou pronto.
Resposta errada. Esse Pedro aqui, ó, não existe mais. Eu quero falar de um Pedro agora. 1 Pedro capítulo 4. Vai lá comigo. Primeira Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de ser de participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Agora é a hora essa. 5, versículo de número 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem... Agora olha isso aqui, tem cuidado de vós. Olha o versículo 8. Sede sóbrios. Pedro estava sóbrio naquele momento? Não. Ele estava totalmente embriagado com um convencimento humano. Ele estava convencido de si mesmo. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo vosso adversário, esse aqui é outro Pedro, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Esse é o Pedro que entendeu que Satanás está ao nosso derredor, brama como leão e quer nos tragar, nos devorar. Esse não é o mesmo Pedro que você leu quando Jesus olha para ele e diz assim: Satanás te pediu para se andar, mas eu roguei por ti. Não, Senhor, eu não. Esse Pedro que diz assim, ó: sede sóbrios, vigiai, cuidado, vigie em oração, muito cuidado. Não fiquem ensoberbecidos de si não fiquem cheios de si não, muito cuidado, que ele está ao derredor de vocês e brama como leão, ao qual vocês devem resisti-lo firmes, para que o Senhor os confirme. Esse é o Pedro, que aceitou que não deve confiar em si mesmo, que deve buscar uma vida de sobriedade, de equilíbrio, de vigilância, de oração, para que possa vencer o diabo. Aquele Pedro lá caiu. Esse Pedro aqui, não. E eu e você? Será que nós temos continuado com os nossos equívocos, com os nossos enganos, achando coisa que não é, e não achando o que é? Será que nós temos desenfreado a nossa vã compreensão sobre nós mesmos, não entendendo do que fomos formados, não entendendo do que somos capazes de fazer? Pedro achava que nunca ia ser capaz de fazer aquilo. Mas esse Pedro aqui não. Esse Pedro dizia: muito cuidado. Esse Pedro é o Pedro da experiência. O outro é o do engano. Sabe o que ajuda você a livrar-se do engano? Algumas experiências que você tem na vida. Por isso que é bom, quando nós passarmos por experiências, nós aderirmos todo o conhecimento que possamos retirar dela. Agora eu quero falar para você em Lucas capítulo 22, vai lá comigo, a queda de Pedro, a consequência por ele não ter confiado, não ter dado crédito. Lucas capítulo 22, a Bíblia diz assim que, versículo 54, Pedro nega Jesus. Ele nega por medo, nega por insegurança, nega por despreparo, ele nega porque não deu confiança ao aviso que o Senhor Jesus deu. Ele nega porque não era confirmado, porque não era fortalecido. Ele nega porque ainda não estava preparado, mas achava que estava. A questão é nós não estarmos preparados, não é essa a questão, é você achar que está. A questão é quando você lidar com uma situação que você não está dando conta, você pedir arrego e não querer enfrentá-la sozinha.
Você sabe que você vai desparafusar, você sabe que você vai entrar na carne, você sabe que você vai dar mau testemunho, retrocede e diz: Senhor, me socorre, porque eu não quero ser um ignorante, eu não quero ser enganado, Deus, eu não quero falhar, eu quero acertar. A questão não é nós, às vezes, estarmos fragilizados, ou não estarmos preparados para uma situação. Acontece de não estarmos preparados, acontece de você estar fragilizado, mas uma coisa é você achar que você pode viver aquilo na carne. Aí não dá, não é? Pede arrego, pede socorro. Deus, não dá, não estou preparado, estou fragilizado. Isso teve em mim uma impressão maior do que eu esperava, isso abalou os meus alicerces mais do que eu esperava, então eu não vou dar conta de ser crente. Se eu continuar a partir daqui, eu vou agir igual um ímpio. Então eu vou retroceder e vou buscar força, e vou buscar compreensão, sabedoria, vou me livrar de todo o auto-engano, para que eu possa fazer a sua vontade. Amém? Versículo 54, então prendendo-o, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Sabe o que é a questão, irmãos? Essa aqui é aquela questão do sobrado. Sabe a questão do prédio? Agora eu vou falar mais claro, da torre. Aquele que não é capaz de terminar a torre não começa. O que esse homem estava fazendo aqui é amor? Curiosidade, necessidade de estar perto, mas ele não tinha condição para aquilo. Ele não tinha força, nem coragem, não tinha nada. Mas ao mesmo tempo ele amava Jesus, ele queria estar perto, só que ele não tinha condição de estar. Você precisa identificar suas limitações para que você não cometa erros fatídicos na sua vida. Eu queria muito, mas o barro ainda não dá, o vaso ainda não dá. O vaso aguenta 40 graus, você vai jogar ele em 160? O vaso vai rachar. Vaso rachado depois de pronto só presta para jogar fora. O vaso só pode quebrar quando ele está molengo na mão do oleiro. Se a situação é de 160 graus, e você se enche e acha, não, porque eu aguento enfrentar a situação, porque eu dou conta, porque eu tenho muita experiência com Deus, porque primeiro você já começou errado. Não se começou a enfrentar uma situação dessa, ou então tipo assim, não, eu vou lá, vou resolver isso aí, eu vou lá, vou pôr as coisas. Você já começou na carne. Para você sair vencedor de uma situação, você tem que entrar de cabeça baixa, entendendo que existe só um cabeça, que é Jesus Cristo. Senhor, eis-me aqui, e eu quero fazer a tua vontade, eu quero ser crente. O que eu quero, o que eu preciso fazer? Senhor, a situação é 160 graus, mas eu só aguento 40. Senhor, então, me ajuda, Pai. Me fortaleça, porque a única coisa que eu não quero é envergonhar o teu nome. A única coisa que eu não quero é difamar a tua graça. É o que importa. Agora, o que acontece geralmente com os cristãos? Eles se potencializam em si mesmos, se esquecendo que o único potencial reconhecido é o de Deus, e aí eles vão e o vaso quebra. E aí ficam feridos, machucados, ressentidos, frustrados, amargurados, revoltados, desequilibrados, desanimados. Por quê? Porque se não aguenta, pede força para quem pode. O porquê que Pedro estava fazendo ali? Porque ele amava Jesus. Que ensejo magnífico. Que intenção maravilhosa. Mas não deu conta. Não deu conta. Onde você não dá conta, você tem que pedir ajuda. A Bíblia diz assim, ainda foi assentar perto dos homens ainda, né? Como certa criada, vendo-o estar assentado no fogo, pusesse os olhos nele, disse, este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo, mulher, não o conheço. Lá é o Pedro envaidecido. Você vai ver 3 Pedros aqui.
Primeiro Pedro envaidecido. Esse Pedro é o Pedro medroso. Estava com medo de morrer. Aí versículo 58, um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles? Mas Pedro disse, homem, não sou. E passado quase uma hora, o outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. Pedro diz, homem, eu sei não sei o que você está falando, não. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes, saindo Pedro para fora. Chorou amargamente. Você viu o Pedro cheio de si, agora você vê o Pedro medroso, agora quer ver o Pedro que Jesus fez? Jesus é bom, né? Eu quero que você vá comigo em 1 Pedro capítulo 3. Olha o Pedro que Jesus fez. 1 Pedro 3:13. Vamos ver a partir do 14. 1 Pedro 3:14. Vê se é o mesmo Pedro. Não é o mesmo Pedro. Mas também se padecerdes, 1 Pedro 3:14, por amor da justiça, sois bem-aventurados, felizes se vocês padecerem. Não temais, com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Você é dele, sou. Você andou com ele, andei. Você o conhece, conheço. Tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo, porque melhor é que... É o mesmo Pedro, meu irmão? Se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Se Deus quer que você sofra fazendo bem, então sofra. Qual é o problema de você sofrer? Quem é você? Você não é aquele Pedro que disse, não, eu não sou, não conheço, eu não sei o que você está falando. Você que falou aquilo lá, que ficou com medo. Você está dizendo, não temais, não tenhais medo, não turbeis. Abra a tua boca e fala da esperança que existe em você. Não tenha medo. Porque se Deus quiser que você sofra, fazendo bem, qual é o problema você sofrer? Qual é o problema você morrer por amor a Cristo? É o mesmo Pedro? Você consegue sentir diferença de você antes, agora e depois? Como é que vai ser? O Pedro que era ignorante adquiriu conhecimento. O Pedro que se enganava pela experiência, falava sobre vigilância. O Pedro que sofreu a consequência, hoje fala de coragem. E é isso que Deus quer para cada um de nós. Que você olhe para a semana passada e você consiga ver em você que existe diferença e mudança em você. Que você olhe para o mês passado e você diga assim, eu fico envergonhado do que eu fiz o mês passado. Eu vou até mais fundo e mais longe. Deus quer que você olhe para hoje ou para o ontem e você diga, Deus, eu me envergonho do que eu fiz ontem. Eu me envergonho do que eu fiz hoje. Me perdoe, Pai. Eu não quero ser esse. Eu quero ser aquele que é fundamentado, aperfeiçoado, confirmado, fortificado, estabelecido. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero a tua obra dentro de mim. Eu quero olhar para o passado. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam assim, você não é mais o mesmo. Você não é mais aquela pessoa. Quem é você? Aí você possa responder com esperança a razão viva que está e que mora dentro de você, que é Cristo Jesus, esperança da glória dentro dos nossos corações, porque a palavra do Senhor nos promete que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. É isso, é essa a obra que Deus tem para a nossa vida. E ninguém pode olhar para você e julgar você, a não ser se você começar a ser o mesmo.
Aí você vai encontrar acusadores, mas se você viver de glória em glória, não vai dar tempo de ninguém apontar seus defeitos, porque quando alguém despertar para apontar seus defeitos, você já está frutificando a glória, a graça, o favor recebido sobre a sua vida. Amém? Sabe o que Deus quer para você? O mesmo que quis para Pedro, até que tu te convertas e confirme os teus irmãos. O que Deus quer para nós é que nós cresçamos e que a nossa vereda seja como a luz de uma aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Você não pode aceitar entrar mês, sair mês, ser a mesma pessoa. Você não pode cometer os mesmos erros. Você não pode ser alguém que tropece na mesma situação. Para isso, você tem que sair da ignorância. Você não pode ter o auto-engano confiando em você. E você não pode viver de consequência. Existem pessoas que só aprendem na consequência. Nós não aprendemos na consequência. Nós aprendemos assentados na mesa do Senhor. Eu não preciso ter sofrimento na minha carne. Você não precisa de decepção para ser mais sábio. Como filho de Deus, você não precisa de sofrimento para se tornar alguém mais equilibrado, mais decente, mais amoroso. Você não precisa passar por vales e vales e vales para reconhecer que Deus é fonte. Irmãos, você não precisa mais de decepção. Você não precisa mais de decepção para aprender que não deve confiar em si mesmo. Você não precisa mais de amargura para saber que a amargura cria grilhões e desencadeia maldições sobre a sua vida. Nós precisamos começar a aprender como filhos de Deus, pela cartilha de Deus e não pela cartilha da vida, onde muitos ímpios também aprendem, porque são no mínimo inteligentes e espertos. Para que mais decepção? Para que mais frustração? Para que mais engano? Para que mais tristeza? Para que mais amargura? Já não chega. Será que nós não chegamos a um ponto de olharmos e dizermos: espera um pouquinho, eu já entendi que não é assim, que é dessa maneira. Eu não preciso mais de um ressentimento. Eu não preciso mais aprender com a decepção. Eu não preciso mais aprender errando. Eu já errei o suficiente. É essa a conclusão que Deus quer que nós cheguemos. Você não precisa mais de decepção. Você não precisa mais de erros. Você não precisa mais de enganos. Você não precisa mais de amargura. Você não precisa mais de sofrimento para você tornar-se uma pessoa melhor. Você precisa do mestre dizendo: vá por aqui, faça assim, pede arrego, pede ajuda, peça socorro, perdoe, ame. É isso que nós precisamos, de lições celestiais, não de lições terrenas. Nós não podemos mais nos conformar em sermos sovados para crescermos. Nós precisamos da semente. Quem precisa sovar para crescer é quem tem fermento, meu irmão. Quando você faz uma massa e põe fermento, você tem que sovar ela para ela crescer, bater nela para ela crescer. Mas o que te dá crescimento é a palavra de Deus, que é semente incorruptível. É ela que nos dá crescimento, é ela que nos faz crescer. Chega de errar, chega de sofrer, chega de decepção, chega. Vamos aprender lições. Você já sofreu com decepção? Então espera um pouquinho, não faça mais do que você fez antes. Você já sofreu com frustração porque você confiou em você mesmo? Você já sofreu com consequência porque você foi soberbo, porque você foi iracundo? Então chega, acabou. Não repetirei mais erros porque não quero mais passar por consequências. Amém?